E para falar sobre infraestrutura como motor da retomada, tenho a honra de chamar aqui o meu colega jornalista Fernando Nakagawa, que vai se posicionar aqui no palco para mediar esse próximo painel. Seja muito bem-vindo. E para se juntar a ele, eu convido também a Luciana Costa, que é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana está a caminho aqui, seja bem-vinda. Também, por favor, junte-se a nós o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho. Seja bem-vindo. Ministro dos Transportes do Brasil, também, Renan Filho, por favor. E também que se junta à nossa mesa Sérgio Guerra, conselheiro do Instituto Esfera, também doutor em Direito Econômico e diretor da FGV Direito Rio. Seja bem-vindo. Bom, vocês podem perceber que há fotos aqui na ordem de todos. Peço que todos se posicionem abaixo de suas fotos, por favor, para a gente acompanhar tudo no telão. A gente tem também a presença do Bruno Dantas, o ministro do TCU, que se junta aqui, por favor. Muito obrigada. Nakagawa, a palavra é sua no comando. Já já eu estou de volta. Bom papo a todos. Obrigado, Cíntia. Muito boa tarde, gente. É uma honra estar aqui neste debate absolutamente interessantíssimo. Nesta semana, a gente teve a oportunidade na CNN de entrevistar o Nouriel Roubini, que é um economista que ficou muito famoso antes da crise de 2008 e conhecido como Dr. Catástrofe, né, por ter previsto a crise que ninguém via. E ele citou uma frase que coincide muito com o diagnóstico que a Camila acabou de nos trazer. Ele disse que o Brasil tem um marco fiscal, os números macroeconômicos, ele diz que são ok aqui no Brasil. O problema é a governança. Então, a gente tem um arcabouço, a gente tem regras que são mais sofisticadas do que em outros países emergentes até, mas, na hora de executar, a gente tem uma série de problemas. E para este painel, acho que é uma ótima oportunidade para a gente tentar discutir um pouco isso, como melhorar essa situação, especialmente tendo em vista a péssima situação da infraestrutura brasileira em várias frentes. Então, eu convido vocês a nos acompanhar neste debate e, partindo do discurso da Camila, em que mencionou o trabalho que o governador fez de conseguir cortar em 30% os benefícios, este é um grande assunto hoje na agenda macroeconômica. Como que o senhor conseguiu, ministro, cortar 30% dos benefícios tributários sem uma reação de gritaria do setor privado, ou houve reação do setor privado? Como foi lidar com esta necessidade do ajuste e da reação de quem tinha esse benefício? Eu acho que no ciclo que se encerrou ali no ano de 2014 e depois vivenciou o impeachment da presidente Dilma, e nós vivíamos aquele ciclo à frente dos governos estaduais, chegou-se à conclusão que era necessário contingenciar despesas para aumentar a capacidade de investimento dos estados brasileiros. O Brasil estava sem condição de colaborar naquele momento. E chegamos à conclusão, eu não fui o único governador que fiz isso, queria dividir também com outros governadores que fizeram, a Camila que citou o meu nome, mas tivemos outros governadores que fizeram também. E qual foi o fundamento principal? É que ao invés de escolher um benefício fiscal para ir atrás dele e cortar, é mais fácil que a gente convença todos aqueles que têm benefício fiscal a abrir mão de uma parte, a fim de que uma parcela também significativa do próprio benefício possa continuar existindo. Senão, o que vai ocorrer é que o país não terá espaço para dar benefício fiscal nenhum mais. Eu defendo, adicionalmente, que delimite-se um prazo para fazer uma avaliação quanto aos próprios benefícios, porque tem alguns que não atingem o seu objetivo. E o Brasil precisa, assim como precisa avaliar a política pública, estabelecer meta, melhorar a governança, avaliar o gasto tributário, porque isso é gasto também. A gente chama de incentivo fiscal, porque é utilizado um eufemismo para não falar em gasto tributário. Então, cortar o gasto tributário nesse momento é fundamental para ajudar no caminho da estabilidade fiscal do Brasil, que eu concordo com o senhor Catástrofe, como você coloca,
aqui é que o Brasil tem indicadores macroeconômicos bons, a economia está bem agora, mas a gente precisa ter crescimento sustentável. E para ter crescimento sustentável, a gente precisa ancorar expectativas, garantir estabilidade e abrir espaço para o endividamento do país poder cair. Isso também derruba juro e fortalece o investimento. Eu acho que praticamente todo mundo concorda com isso e o Brasil precisa caminhar nessa direção. Eu concluo só dizendo que o bom é que há duas coisas importantes. Espaço para fazer isso, porque a economia está bem e é mais fácil fazer isso quando a economia está bem do que quando a economia está ruim, está mal, vive uma crise. E o segundo é que, politicamente, a Camila também citou que amanhã estará aqui o presidente da Câmara, e, recentemente, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado demonstraram a disposição de colaborar com o país no sentido de equilibrar as contas públicas, o que eu acho fundamental. Obrigado, ministro. Bom, então, a gente vai falar de infraestrutura nesse painel, mas acho que só para esgotar e desenvolver um pouco este assunto, que me parece absolutamente interessantíssimo, já que este será um item do cardápio do almoço, jantar, domingo, lá em Brasília, certamente. Eu queria ouvir o ministro Bruno Dantas, porque muito antes deste assunto estar tanto aí nas páginas dos jornais, nas televisões, nas rádios, o TCU já era bastante vigilante sobre estes números e sempre, anualmente, traz aquele levantamento sobre as isenções ou gastos tributários, como prefere o ministro Fernando Haddad. Onde o senhor acha que nasceu este problema e onde seria possível atacar? Será que essa estratégia do ministro Renan, citada pelo ministro Renan, de um corte linear, te parece a mais adequada na situação atual? Bom, boa tarde. Obrigado, Nakagawa. Primeiro eu quero começar saudando aí todos que nos acompanham aqui e parabenizar a Esfera mais uma vez, trazendo tanta gente de peso para discutir num ambiente aberto, republicano, absolutamente apartidário, porque temos aqui representantes de todas as correntes ideológicas, inclusive de gente que não pertence a nenhuma delas como órgão de controle, que sou eu. Mas isso é um retrato do que é a Esfera Brasil. Então, parabéns, todo o time da Esfera, mais uma vez. E você conseguiu colher, Nakagawa, do discurso da Camila, e já que indagando o ministro Renan, um dos pontos que certamente estará na mesa na segunda-feira, quando esse pacote estruturante for discutido. É claro que nós precisamos, sim, fazer o ajuste pelo lado da receita, isso já foi feito e já se passou do ponto até. A prova é a reação que a sociedade, o setor produtivo, teve a essa tentativa de aumento do IOF. As pessoas não gritam na intensidade que gritaram se não estivesse apertando tanto. Então, essa é a primeira coisa. O ministro Fernando Haddad, desde o começo do governo, apresentou uma série de propostas para recompor a base tributária, já consegue ter uma arrecadação recorde. Está na hora do governo olhar também para o lado da despesa. E quando o ministro Renan Filho fala desse eufemismo, que é chamar de incentivo fiscal aquilo que, na verdade, é gasto tributário, porque se você renuncia à arrecadação, na verdade, é uma forma indireta de incentivar determinados setores da economia. Mas uma das coisas que o TCU mostra nos seus relatórios, nas suas auditorias, é que essa é a forma menos transparente de se incentivar setores da economia. Porque, vejam, essa semana a Receita Federal divulgou um novo número, revendo uma metodologia e dizendo que, na verdade, nós não estamos tratando mais de 6% do PIB, algo em torno de 500 bilhões. A Receita Federal do Brasil divulgou um número de 800 bilhões de reais, que é a projeção para 2025. É óbvio que não houve um aumento de 300 bilhões de reais. Havia um cálculo errado da própria Receita, e isso aí é uma discussão que nós já tivemos alguns arranca-rabos com a Receita Federal, porque eles escondem do TCU os números reais. Mas o grande desafio, eu vejo, primeiro, tratar, e você foi muito feliz na pergunta, tratar a governança fiscal com seriedade.
O arcabouço, de fato, é bom, só que ele é tão complexo que ele permite você falar banda disso, banda daquilo, se não crescer tanto, você pode aumentar Y, se você crescer, você pode mirar a base da banda. Então, quer dizer, o teto de gastos ele tinha uma vantagem, era uma linha apenas. O teto de gastos é a despesa de 2016, corrigida por IPCA ano a ano. O arcabouço fiscal, infelizmente, é tão complexo que permite essas magias fiscais, para a gente não chamar de pedalada ou chamar de contabilidade criativa. Esse eu acho que é um problema que precisa ser enfrentado. Eu sou relator de uma auditoria importante, devo levar a julgamento no plenário do TCU, talvez no começo de agosto, que nós ainda estamos concluindo, nos fundos que têm servido para financiar políticas públicas. O exemplo mais gritante, recente, foi o pé de meia. A Camila falou, se o pé de meia é importante, e é importante, ele tem que ser escolhido como prioridade no orçamento, e não usar jeitinho para fugir do arcabouço fiscal, porque o governo não dispõe de 7 bilhões de reais para alocar num programa prioritário. Se é prioritário, precisa estar lá no topo das prioridades no orçamento. Agora, governar é isso, né? É estabelecer prioridades, fazer escolhas, muitas vezes difíceis, porque entre as múltiplas prioridades tem aquelas que são mais urgentes, tem outras que podem esperar um pouco mais. Então, eu acredito muito na boa-fé das pessoas que governam o nosso país. Eu estou falando de executivo, estou falando de legislativo, estou falando de judiciário também, e eu acredito que nós, a essa altura, temos maturidade para tomar uma decisão compartilhada. É preciso cortar supersalário. Eu tenho vergonha de receber penduricalho. Agora, é preciso que haja um pacto coletivo, porque não é possível que o TCU corte o penduricalho e todos os outros tribunais do Brasil paguem o penduricalho, porque aí eu rebaixei o Tribunal de Contas da União. Por isso que é preciso um pacto coletivo. Muito bem. Ministro Jader, o senhor já teve uma posição muito importante num dos maiores grupos empresariais do norte do Brasil. Aí eu queria puxar um pouco essa memória do senhor no outro lado do balcão, ainda só para esgotar essa história de gastos tributários. Como que, do ponto de vista da gestão de uma empresa, do setor privado, é possível contar com benefícios tributários e entender que, a partir de algum momento no futuro, eu não terei mais este benefício? Do ponto de vista da gestão, isso tem que ser desenhado, costurado de que maneira para não prejudicar as contas de uma empresa de uma hora para outra? Primeiro, quero saudar ao meu querido amigo João. Em nome dele, quero saudar todo o time da Esfera, a Camila, a Aninha, você, Fernando, que está aqui, vamos dizer assim, mediando esse nosso painel. De fato, Fernando, eu acho que está havendo um processo no Brasil, de uma maneira geral, uma distorção. Quando você se dispõe a fazer um benefício fiscal, ele tem uma razão lógica, ele tem uma razão no sentido de ter um retorno para a sociedade. E, obviamente, esse benefício fiscal ele não pode se tornar uma muleta para determinado segmento. Ele tem que ser um benefício, ele tem que acontecer com um processo de impulso para aquele start, mas ele não pode ser um benefício para a vida toda. É um turbo no videogame. Exatamente. Né? Eu acho que nós precisamos compreender, a sociedade não pode pagar para um determinado setor econômico do Brasil sem ter um benefício em volta. Eu acho que essa coisa tem que ser muito... Quando você está no setor privado, você tem que ter muita clareza disso. Eu acho que, no primeiro momento, você precisa dar o start, obviamente, para que aquela empresa possa se estabelecer. Isso tudo tem que ser calculado com muita exatidão, Fernando, de qual é o benefício que retorno que aquele benefício fiscal vai trazer à sociedade. O problema é que o Brasil, obviamente, a partir dos seus grupos de lobby, os benefícios se tornaram quase que uma
uma linha dentro do orçamento daquele determinado setor econômico. Isso não é possível. O Brasil precisa rever isso. A gente precisa começar a se questionar qual é o retorno que determinada ação que se faça no sentido de dar um benefício fiscal, qual é o retorno que a sociedade tem em relação a isso. Porque quem está dando aquele benefício fiscal, quem está pagando aquela conta é a sociedade. Porque aí fica a pergunta, e eu vou emprestar um pouquinho até a fala sobre os tribunais que o Bruno fala, por que determinado segmento da sociedade tem um benefício fiscal e o outro não tem? Então, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, começar a fazer uma avaliação daquilo, não o que interessa para aquele segmento econômico da sociedade brasileira, e sim o que interessa para a sociedade brasileira como um todo. Então, todos os benefícios fiscais a gente precisa parar. Eu acho que tenho batido muito nisso. A minha pergunta que eu sempre faço é por que se discute tudo no Brasil e só não se discute a questão dos benefícios fiscais? Temos conversado muito, eu e o Renan temos discutido muito sobre esse aspecto. Porque é um questionamento que eu não consigo compreender. Porque é uma coisa que grita tão alto, que fala tão forte, o Brasil passando por tantas dificuldades, e a gente finge que isso não está acontecendo. Quando você estabelece uma empresa, aquela indústria, determinada indústria, vai se estabelecer naquela cidade, você tem que saber o seguinte: quantos empregos aquela indústria vai gerar, qual é o benefício que ela vai trazer e o ciclo que vai se encerrar. Porque essa conta ela não pode ser uma conta eterna para o Estado. Senão, como eu estou dizendo a vocês, nós entramos nesse emaranhado que nós estamos vivendo tributário, muito por conta das ações nossas, da gente não querer, de fato, enxergar os problemas que nós temos no Brasil. Esse é um problema que nós estamos vivendo. Então, eu confesso a você, e aí você me faz essa até 3 anos atrás eu estava sentado aí na sua cadeira, dizer para você o seguinte, Fernando, eu não consigo entender que se o Brasil, estava muito há pouco, eu e o governador Mauro Mendes, aqui faço a minha saudação, já estávamos discutindo exatamente sobre isso. Eu acho que o Brasil está chegando num ponto que ou a gente, de fato, para com faz de conta, para de fingir que estamos resolvendo o problema e a gente começa a atacar os verdadeiros problemas do Brasil, ou senão, cada dia que passa, essa conta ela vai ficar mais cara para todos os segmentos, inclusive para os segmentos que estão se beneficiando com esses benefícios fiscais eternos que a gente vivencia no nosso país. Muito bem, obrigado, ministro. A conta vem pelo outro lado, né? E é interessante porque este assunto da limitação dos gastos tributários é pauta de Fernando Haddad e foi pauta de Paulo Guedes, um ministro completo, pensa a economia, o planeta de maneira completa, a vida de maneira completamente diferente, e ambos tinham a mesma pauta que, infelizmente, não conseguiu avançar 1 centímetro. Bom, vamos falar então de infraestrutura, porque é para isso que a gente veio aqui. Luciana Costa, diretora do BNDES. A senhora sabe que o BNDES também faz parte, aparentemente, do cardápio desse encontro de domingo, lá em Brasília, porque estão dizendo que uma parte dos dividendos do BNDES poderia ser direcionada ao reforço das contas públicas, ali para melhorar a situação fiscal. Se, de fato, alguns bilhões saírem do caixa do BNDES, a senhora entende que a capacidade de emprestar, de financiar projetos de infraestrutura, transição verde do BNDES, pode ser prejudicada? A senhora vê com preocupação essa discussão? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar o Esfera, na pessoa da CEO, da Camila, saudar os ministros, o ministro Bruno, Renan e Jader. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês discutindo esse tema. Vamos colocar uma luz no BNDES. O ano passado, nós emprestamos, entre operações diretas, indiretas e garantias, 276 bilhões. É um crescimento de 82%, 81% em relação a 2002. O lucro do BNDES foi de 26 bilhões, o terceiro maior do sistema financeiro, atrás apenas do Itaú e Banco do Brasil. Então, o BNDES tem balanço, cresceu consistentemente,
Nós não aumentamos as perdas do banco, as nossas perdas são irrelevantes, e eu depois explico por quê. Porque a gente empresta muito na modalidade de Project Finance, e quando a gente empresta na modalidade de Project Finance, a gente consegue ter um pacote de garantias e uma estrutura de fluxo muito clara. E a gente, ainda assim, tem pagado consistentemente dividendos. Pagamos 35 bilhões de dividendos. Então, assim, e a nossa Basileia é muito folgada ainda. A gente tem 28% de Basileia. Então, só com eu não sei os números que estão sendo discutidos no domingo, mas... O Passarinho me falou que são 3 dezenas ali de bilhões. O BNDES tem contribuído com o Ministério da Fazenda, é muito alinhado com o Ministério da Fazenda e vai continuar contribuindo. Tenho certeza que o presidente Aloysio Mercadante e o ministro Fernando Haddad vão negociar o que precisa ser negociado para o país. Acho que todas as instituições precisam contribuir, mas, ainda que o BNDES contribua com mais dividendos, o que já vem sendo feito, o fato de a gente ter contribuído com 35, 40 bi de dividendos ainda não afetou a capacidade de emprestar do banco, porque a gente tem uma Basileia muito folgada. E, colocando uma luz em infraestrutura, a média de aprovação de infraestrutura e energia na gestão anterior era de 80 bi. Era de 40 bi. A nossa média é de 80 bi. Então, em infraestrutura e energia, a gente dobrou o banco, aprovando operações complexas, grandes, transformacionais. Para mim, é uma honra trabalhar com o Ministério das Cidades, com o Ministério dos Transportes e com o Ministério de Portos, Aeroportos e Minas e Energia, que são os 4 ministérios que eu mais trabalho. A gente conseguiu dobrar porque eles estão fazendo um bom trabalho, os ministros estão fazendo um bom trabalho, porque eu não tenho projeto para financiar se o país não é capaz de estruturar bons projetos. Então, eu acho que o BNDES é uma amostra de que esse governo, infraestrutura, está trabalhando de uma maneira muito coordenada, os projetos estão acontecendo, e o reflexo disso na economia. Investimento em infraestrutura, de 2015 a 2022, caiu 20%. A gente não repunha a depreciação da nossa infraestrutura. Em 2023, cresceu 20%, em 2024, 16%, e a gente vai continuar crescendo nessas taxas de duplo dígito, na minha visão, pelos próximos 10 anos, porque tem bons projetos no forno. E só no BNDES, eu fico com atualmente estou responsável pela diretoria de infraestrutura, transição energética e clima, mas tem a área de estruturação, que está sob responsabilidade do Nelson Barbosa. Eles têm quase 300 bi de concessões sendo estruturadas. Então, eu até agradeço a Camila ter falado que o BNDES é um exemplo a ser seguido, porque é mesmo. É uma instituição de Estado da República e que está dando certo. E os ministérios eles vão transformar esse país num canteiro de obra, já estão fazendo isso. A gente está estruturando porto, aeroporto, mobilidade urbana muito, saneamento muito, rodovia muito, é tudo muito. Então, acho que a discussão dos dividendos vai ser feita da melhor maneira possível, de forma racional, e, dado a Basileia de 28% do banco, eu estou tranquila que a gente vai continuar financiando os projetos, né, ministros? Obrigado, Luciana. Não, e os números da formação bruta de capital fixo só reforçam isso, né? O Brasil, trimestre após trimestre, tem apresentado números muito expressivos no investimento, fruto também disso. E o BNDES, isso é uma coisa que eu, como jornalista de economia, sempre bato na tecla, que a inadimplência do BNDES é uma dízima periódica. Porque é o 0,00, é um negócio que quase não existe. Aproveitando que a gente falou muito de subsídio, eu também queria adicionar um último detalhe. O funding do BNDES tem muito pouco subsídio. Na infraestrutura, os ministros sabem, o banco está crescendo porque a gente tem uma equipe de primeiríssima linha, a gente tem inovado muito nas estruturações, a gente tem reduzido o custo de capital para o cliente final,
com debênture faseada, operações de mercado de capitais mais eficiente, Project Finance Non-Recourse, Limited Recourse, com outros instrumentos que não subsídio na taxa, porque existia subsídio na taxa do BNDES até dezembro de 22. Quando a gente chegou lá, em 23, e o subsídio acabou, eu venho do mercado financeiro. Eu olhei e falei assim, o meu custo de capital vai subir do dia para a noite. É óbvio que a gente não vai crescer. E o BNDES cresceu 82% no todo, e na infraestrutura a gente dobrou, a gente cresceu 100%. E aí, é óbvio que isso é um trabalho da atual gestão e da casa, e dos funcionários do BNDES. Até aproveito para agradecer o Fábio Cono, que é meu backup, está aqui comigo, então é um trabalho de time. Bem. Sérgio, a gente está falando de várias reformas e mudanças necessárias nas contas públicas, em várias frentes. Olhando especificamente para a infraestrutura, qual que é a grande reforma que a gente precisa depois da lei do saneamento, depois do novo marco do gás e óleo? Qual que é a próxima etapa desse livro? Obrigado, Fernando. Esse tema é de extrema importância para o país. Primeiro, eu queria cumprimentar o João, a Aninha, agradecer a Camila pelo convite, cumprimentar toda a equipe da Esfera. Tenho muita alegria de participar do conselho acadêmico e cumprimentar todos os nossos colegas que estão aqui na frente também. Eu diria, nas pesquisas que a gente tem realizado lá na Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, nós examinamos muito a governança administrativa de vários países. Eu diria, Fernando, que nós não precisaríamos de uma grande reforma. Parece mentira, mas nós não precisamos de uma grande reforma no país em termos de infraestrutura, de garantia da infraestrutura. Nós precisamos, sim, fazer um fortalecimento da governança regulatória. Essa é a linha que a gente vem adotando nas nossas pesquisas. Né? Porque você, veja bem, todos nós concordamos que precisa de segurança jurídica, precisa de transparência, precisa de eficiência na máquina administrativa, mas existem só dois modelos de governança que podem ser adotados numa intervenção estatal sobre a infraestrutura, sobre os contratos privados. Só existem dois modelos. O modelo é a da administração pública direta, fazer esse tipo de intervenção, que é uma intervenção regulamentadora. É uma intervenção onde você tem a aplicação da lei, né, pelo Poder Executivo. Está muito alinhado com o que a Camila apresentou na sua apresentação inicial aqui. O Poder Executivo é que faz, efetivamente, o papel final daquilo que está previsto nas leis. Então, a governança regulatória, ela, como eu disse, tem dois modelos. Ou a administração direta que faz, de que maneira? Com base no poder discricionário, porque ele é eleito pelo povo. O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo é eleito pelo povo. Então, ele faz de que maneira? Ele usa o seu poder extroverso, ele usa o seu poder discricionário, com base na lei. A lei, ela é, obviamente, ela é incompleta. A lei não consegue prever todas as situações. E ali você tem o quê? Decisões que são tomadas por decreto, não há necessidade nenhuma de você fazer qualquer tipo de consulta pública, você não tem que submeter isso a audiências em consultas. O chefe do Poder Executivo, quando ele determina, e obviamente os ministros têm que seguir aquilo que o chefe do Poder Executivo determina, até porque são posições que não têm mandato, Então, isso está muito ligado à chefia da Presidência da República, e essas decisões são tomadas com base em conveniência e oportunidade, porque isso faz parte do sistema político. O sistema político ele vive disso. Quem está no poder, ele vai tentar se perpetuar no poder, isso faz parte. Por quê? Porque entende que aquela sua posição ideológica é boa para o país, não é isso? Então, essa posição, esse tipo de governança, ele traz algumas complicações para contratos de longo prazo, para contratos incompletos, contratos de 30, de 40 anos, renováveis e tudo mais. Isso depende de instituições de Estado, uma governança de Estado, e não uma governança ligada à política, ao governo, propriamente dito. Por isso que eu digo que tem que ter uma reforma, não é uma reforma, um reforço da nossa governança regulatória, que está aposta desde a década de 90, com entidades reguladoras com algum grau de autonomia, com algum grau de independência, mas nós precisamos que elas tenham efetivamente, apliquem o seu modelo, vamos dizer assim, que é um modelo internacional. Isso não é um modismo, é um modelo que foi implantado em várias partes do mundo, seguindo o modelo norte-americano, com mais de 150 anos de experiência, onde você tem a necessidade de ter um corpo técnico, obviamente com mandato fixo, com garantias, com uma estrutura administrativa sem a contenção de recursos, como é feito atualmente. Então, nós temos um modelo
Nós temos uma governança regulatória, mas ela não foi implementada totalmente. Então, para nós, eu digo, os marcos regulatórios, de um modo geral, estão postos. Nós temos as leis, de alguma maneira, estruturadas. Nós temos a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada, que traz ali uma certa segurança em determinadas situações para os empresários, para as empresas, para aqueles que atuam na infraestrutura. Nós temos a Lei das Agências Reguladoras, que foi muito bem posta, muito bem feita, né? Aqui o Estado de São Paulo melhorou. O ano passado editou uma lei complementar que deu até um modelo mais robusto do sistema regulatório aqui em São Paulo. Precisamos fazer um ajuste aqui, outro ali, mas a minha percepção é que a gente não precisa de uma grande reforma para privilegiar segurança jurídica, transparência, eficiência no setor público, porque isso é uma tendência mundial. Agora, para nós fazermos isso, a gente precisa fortalecer o sistema de governança regulatória que nós já temos, né? Aí sim, aí a gente pode avançar mais em pautas para evitar decisões discricionárias, decisões com cunhos muito políticos, né? Que muitas vezes são tomadas até para atender anseios da população, mas muitas vezes elas são danosas para o sistema regulado. E regulação, ela está ligada a sistema, a equilíbrio sistêmico, né? Diferentemente das posições políticas, que são normais, aquelas que dependem também do voto, dependem do interesse popular. Ministro Jader, às vezes a gente tem decisões políticas, reformas que eventualmente precisam de ajuste. Uma das grandes reformas recentes na infraestrutura foi a nova legislação do saneamento. Discute-se agora uma eventual alteração no momento da exigência da universalização dos serviços de saneamento, com adiamento, obviamente, desta data. O senhor gosta dessa ideia, especialmente pensando que alguns contratos já foram assinados com a data anterior? Isso mudaria, de alguma maneira, o ambiente de negócios do setor? Eu acho que quem discute essa possibilidade não tem noção do que é viver sem água, do que é viver sem esgoto. Eu sou absolutamente contrário a essa. Eu tive agora no último congresso a Associação Nacional das Empresas, tanto privadas quanto públicas, tratando disso, e me foi levantado essa discussão. E eu fiz uma provocação àquela plateia de técnicos da área, fazendo uma reflexão. Seguramente eu falei na plateia, e vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz aqui, que não é uma brincadeira, é uma provocação. Aqui, eu fico imaginando aqui, eu perguntar às senhoras e aos senhores, todos vocês têm água tratada na casa de vocês? Você tem esgoto tratado, todos vocês têm na casa de vocês. Se a gente saísse daqui agora, e vocês chegassem na casa de vocês, se não tivessem água tratada e esgoto na casa de vocês topariam essa proposta? Só que eu não estou falando, essa proposta que está sendo pregada agora não é essa. A proposta que está sendo pregada é a gente sair de 2033, estamos em 2025, já temos 8 anos pela frente como desafio. É a gente puxar de 2033 para frente, levar para 2040. Então, esse é um tema que eu juro para vocês, eu não consigo nem discutir uma situação como essa. Eu acho um negócio assim, de uma insensibilidade social a toda a prova. Isso mostra a desconexão que determinados segmentos, seja da política, seja da sociedade brasileira, estão desconectados com a realidade do Brasil. E digo isso para você, Fábio, com toda a segurança, porque se você pegar, por exemplo, os investimentos que o governo federal vem fazendo na área de saneamento, são cerca de 40 bilhões de reais de 23 a 25. As debêntures incentivadas às empresas privadas foi da ordem de 27 bilhões de reais. Só que essa pauta, ela precisa ser uma pauta não só do governo federal, tem que ser a pauta de todo mundo. Tem que ser dos governos municipais, dos governos estaduais, do governo federal, tem que continuar. Essa pauta ela tem que ser perene, ela não pode ter oscilação de humor a partir de quem está à frente da presidência da República, ou do governo do Estado, ou daquela prefeitura. Isso é uma pauta que tem que ser absolutamente prioritária ao Brasil. E nós não podemos continuar admitindo que isso vá se empurrando para frente. E como você bem disse, esses contratos, todos os contratos estão sendo assinados agora. Por exemplo, aqui, um dos primeiros que assinou isso aqui, que foi o nosso, na época, governador Renan. Você assinou o contrato com 2033, correto, Renan?
Quer dizer o seguinte, quer dizer que lá em Alagoas está tudo certo, o contrato tem que ser cumprido, tem que ser honrado, e no restante do Brasil a gente rasga o contrato, a gente não discute, a gente não avança. Quer dizer, percebam como como o Brasil está... Realmente a gente precisa fazer uma reflexão, a gente precisa dar um passo atrás sobre os temas que estão sendo feitos. Então, eu estou aqui, pessoal, quando alguém veio discutir, me fazer essa provocação, eu disse, olha, eu como ministro, eu entendo, primeiro, entendo que não vou também aqui ser hipócrita e dizer o seguinte, eu sei que o desafio é um desafio muito importante, é um desafio difícil, não tem como você negar, mas se a sociedade pactuar isso em todas as suas esferas, seja no setor público, seja no setor privado, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir o encaminhamento e chegar no processo de universalização, tanto da água quanto do esgoto, até 2033. E, por último, que eu acho que é um ponto importante, que é uma discussão que aí sim nós precisamos fazer a nível de Brasil, que é sobre a questão do sistema de abastecimento de água rural. Isso precisa ser discutido. Porque a maioria das concessões estão formatadas pelo BNDES e por todos os outros bancos, ela está excluindo o abastecimento de água rural. O governo federal fez uma seleção de abastecimento de água rural agora em 23. Nós vamos abrir, a partir de segunda-feira, uma de 400 milhões, vamos abrir uma nova, a partir de segunda-feira, uma nova de 400 milhões com os estados, para que a gente possa avançar, porque também não adianta só a gente olhar para o abastecimento de água no segmento urbano e esquecer das famílias que estão no setor rural. Respondendo de maneira absoluta e direta com você, eu sou absolutamente contrário a isso, é responsabilidade do setor privado e do setor público a responder por a necessidade, como uma necessidade básica do povo brasileiro. Luciana, a gente passou aqui por várias situações em que o crédito aparece como uma peça absolutamente fundamental para a melhora da infraestrutura brasileira, nas suas mais diferentes dimensões. Como é que tem sido para o BNDES financiar com essa taxa Selic? E como a arquitetura dos projetos tem tentado minimizar o impacto de um juro tão elevado como a gente tem atualmente? De fato, taxa de juros capital é uma das grandes variáveis para fazer com que a conta de um projeto feche, para tornar o projeto viável ou não. Dependendo do custo de capital, alguns projetos são viáveis, outros não são. Como que a gente... Primeiro que o BNDES, as concessões que estão contratadas, elas têm compromisso de investimento. Então, se a taxa de juros subiu, a gente e o concessionário já tem a obrigação, ele tem que realizar o CAPEX. E aí, quando chega no BNDES, o que a gente tem feito? A gente tem feito várias inovações, debêntures faseadas, mais operações de mercado de capitais, reduzindo o custo de carregamento de dívida. A gente tem feito mais Project Finance No Recourse, Limited Recourse. O governo tem uma lei de que, a partir de uma determinada data, da metade do ano passado, o vencedor do leilão ele pode escolher a taxa de juros da data do leilão ou da data da execução do contrato com o BNDES. Então, isso reduziu drasticamente a imprevisibilidade de quem está bidando. A gente construiu isso junto com o Ministério dos Transportes e validamos com todos os ministérios. A gente construiu também as soluções das debêntures faseadas com o Ministério dos Transportes na operação da Nova Dutra. Foi a primeira vez que a gente... O que a gente faz? A gente subscreve a operação pelo prazo total. Rodovia, por exemplo, é um setor onde o ciclo de CAPEX é longo. A gente garante que vai ter funding para o projeto e garante a taxa, só que integraliza conforme o CAPEX é executado. Com isso, ele não é obrigado a emitir uma debênture de 10 bilhões, pôr no caixa e ter um custo de carregamento alto. Com isso, a gente reduziu em quase 40% o custo de carregamento da dívida. A gente está estudando agora, a gente vai passar isso nas próximas reuniões de diretoria para aprovar outros produtos do BNDES. Fora do Brasil, existe um instrumento chamado Mini-Perm. A gente consegue reprecificar o empréstimo no meio do caminho. Então, se é um projeto que tem de 35 anos, de 20 anos, como é saneamento, a gente vai conseguir
reprecificar no meio do caminho, caso a taxa de juros caia. Nas operações de saneamento, que o ministro citou, a gente trabalhou muito com eles e também inovou muito em várias operações. Inovamos nas operações de mobilidade urbana, que a gente trabalhou com o Ministério, Linha 6 é um exemplo, a gente fez um Project Finance No Recourse também muito inovador. Então, o ponto aqui é que dá para usar o balanço do banco e engenharia financeira para reduzir custo de capital. Isso não é subsídio, isso é só trabalhar de uma maneira mais eficiente e tentando nos colocar no lugar do investidor. Esse país precisa de investidores que tenham retorno para que eles voltem, porque não adianta o investidor não ter retorno, porque daí ele não volta. E a gente só vai construir a infraestrutura do país se a gente tiver muitos players, competição. Então, a taxa de juros é uma preocupação, a gente entende que ela é momentânea e o governo está criando as condições para que ela caia logo mais, e, no meio do caminho, a gente tem esses instrumentos. E a gente inova todo dia lá. Muito bem. Olha, gente, o tempo está acabando aqui, mas tem um monte de assunto. Então, ministro Bruno, eu vou pedir para o senhor me responder em 1 minuto. O senhor mencionou essa história dos fundos extra-orçamentários, por exemplo, pé de meia usando dinheiro do FIES, tem o FUST, tem aquele monte de fundo ali que está dormindo por aí, mas tem bilhões. Será que a gente está diante de uma nova pedalada? Não seria tecnicamente correto falar em pedalada, mas definitivamente está correto falar em falta de transparência e, portanto, em insuscetibilidade de controle. Porque numa nação republicana, quem faz o orçamento é o Poder Legislativo. Quando o orçamento foi criado lá por aqueles que confrontaram o rei João Sem Terra, foi exatamente para limitar o poder de Sua Majestade. Portanto, os representantes do povo aprovam, discutem e aprovam o orçamento, porque cabe a eles, mediante uma proposta do Poder Executivo, naturalmente, mas cabe a eles definir quais são as prioridades e quanto deve receber de volume de recursos cada uma daquelas prioridades. É assim que funciona em nações republicanas. O Executivo submete a proposta orçamentária, o Congresso discute e volta para o Poder Executivo realizar aqueles programas que foram formulados. Se você desloca para fundos privados com dinheiro público a execução de políticas públicas, na realidade o que está acontecendo é a subtração do poder legislativo, que é legítimo para tomar essa decisão, da alocação correta dos recursos para cada prioridade. Então, não é correto falar de pedalada, mas é correto, sim, falar em quebra de transparência, é correto, sim, falar em violação da lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que políticas públicas devem ser financiadas com recursos do orçamento, por isso o TCU determinou que o governo, em 4 meses, incluísse todos os recursos do pé de meia no orçamento, em vez de ficar pagando com dinheiro do FIES, dinheiro do FIPEM, dinheiro do fundo disso, do fundo daquilo, e tantos outros fundos. Tem o FUST, você citou aí, tantos outros fundos que estão, infelizmente, servindo para custear políticas públicas. Gente, essa conversa foi absolutamente maravilhosa, mas aí eu tenho que perguntar uma coisa aqui, porque morei muito tempo em Brasília, ministro Renan, e parece que está acontecendo uma conversa ali de uma federação entre o MDB e republicanos. Se isso sair, como é que vai ser o tabuleiro para o ano que vem e a formação da base do governo? Qual que é o teu pitaco, ministro? Eu só vou sair triste desse painel aqui, porque eu falei um pouquinho de economia, vou falar um pouquinho de política, nem consegui falar de investimento e de transporte, que eu acho que essa aqui é a minha área mesmo, mas queria dizer que a Luciana colocou muito bem aqui, o Brasil voltou à máxima histórica de investimento em infraestrutura, isso é muito importante, e a gente precisa perseverar em continuar caminhando nessa direção. Eu vou responder sobre os republicanos e o MDB, esse namoro que está acontecendo aí, mas queria só colocar que o governo passado, por exemplo, no ambiente de concessão rodoviária, que é um ambiente que tem muita capacidade de atrair investimento privado, fez 6 leilões em 4 anos. O governo do presidente Lula já fez 13 leilões
vai fazer 15 esse ano, vai fazer 35 leilões novos de concessão em 4 anos e resolver 15 contratos do passado que estavam desequilibrados. Então, com o apoio decisivo do TCU, do governador Mauro Mendes, que está ali, que foi o primeiro que colaborou para reequilibrar a nova rota, lá na BR-163, né? E nós já fizemos agora na 163 no Mato Grosso do Sul, recentemente faremos na BR-101, brevemente no Espírito Santo. Vamos fazer voltar a performar 15 contratos que estavam em desequilíbrio por erros do passado, frutos da própria curva de aprendizagem, da modernização que o Brasil viveu do final da década de 90 para cá. Isso vai colocar o país no maior volume de investimentos de todos os tempos. Mas aí eu queria dizer que o namoro do MDB com republicanos vai muito bem. E eu defendo que nós façamos uma federação por um motivo muito simples e objetivo, que é o seguinte: há uma federação do PT, tem em torno de 100 deputados. O PL também em torno de 100 deputados. O União Brasil e o PP fizeram uma federação, tem aproximadamente 100 deputados. E eu digo ao MDB, o Jada é meu companheiro, sei que compartilha do mesmo pensamento que eu, digo ao Republicanos nas conversas que ou a gente forma uma federação e vamos para próximo de 100 deputados na Câmara e para a maior bancada no Senado Federal. Ou então nós vamos para a Série B da política. E não combina com o MDB ele ir para a Série B, ficar pequenininho enquanto os outros partidos estão crescendo. Isso é muito ruim para o MDB e é ruim para o país, porque o centro democrático é que garante clareza e decisões acertadas para não permitir que os extremos, ou de direita ou de esquerda, levem o Brasil para um rumo equivocado. Então, por isso eu defendo a federação. Muito bem, agradeço demais. Luciana Costa, Bruno Dantas, Renan Filho, Jader Filho e Sérgio Guerra. Obrigado, gente.